Movimentação nos bastidores políticos. O senador Tasso Gereissati se reúne em Brasília com o suplente Chiquinho Feitosa, que na próxima quarta-feira assume o mandato por 120 dias. As informações chegam agora com Sátiro Salles. Nesta quarta-feira, o suplente Chiquinho Feitosa, do DEM, se encontrou com o senador Tasso Gereissati, do PSDB, em Brasília, em busca de informações sobre os projetos que tramitam no gabinete de Tasso para contribuir também na apreciação e votação de matérias que interessam não só ao Ceará, mas também ao país. Chiquinho é o nome mais cotado para comandar a União Brasil, no Ceará, sigla que surge da fusão do PSL com o DEM e, pelo perfil de articulador político, passou a ser citado como um nome que pode ser chamado à mesa para discutir uma ampla aliança com o PDT, onde, após assumir a cadeira no Senado, passa a ser uma opção na composição de chapa do partido nas eleições de 2022 ao governo do estado do Ceará. Neste caso, ele entraria como vice-governador. Chiquinho Feitosa é ex-deputado federal e o primeiro senador da história política da região dos Inhamuns. Com informações dos bastidores políticos no Ceará, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. O senador Tasso Gereissati oficializou nesta quarta-feira o pedido de licença e se afasta das atividades do mandato em Brasília a partir de amanhã, sexta-feira, para cuidar, jornalista Beto Almeida, de uma série de visitas aos estados, às capitais brasileiras, acompanhando o governador do Rio Grande do Sul, que disputa as prévias do PSDB com o governador de São Paulo, João Dória. O PSDB decidiu realizar as prévias para escolher qual nome lançar à presidência da República em 2022. E nessas articulações está o senador Tasso Gereissati, que decidiu apoiar e coordenar as ações para fortalecer o nome de Eduardo Leite à presidência da República. Em primeiro lugar, Beto Almeida, tentar vencer essa disputa acirrada dentro do PSDB. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes novamente. É uma decisão inédita nesses dois mandatos de senador de Tasso Gereissati, Luciano. E fica claro o seguinte, ele dá uma pausa no mandato, isso é fato, mas não tem pausa na política, porque essa ele vai continuar realizando e com atividade muito intensa, porque o motivo oficial e que na realidade tem a sua razão de ser para a retirada dessa licença, Luciano, de 4 meses, é que ele quer entrar, como se diz, de cabeça para valer na defesa da pré-candidatura de Eduardo Leite ao governo do Rio, da presidência da República no ano que vem. E para fazer isso tem as prévias, e essas prévias acontecem no próximo dia 21 de novembro e precisa mobilizar a militância, precisa mobilizar os mandatários, prefeitos, vice-prefeitos, os deputados estaduais, os presidentes dos diretórios, enfim, isso exige viagem, exige empenho, exige conversa, e o senador disse que vai fazer tudo isso. Essa licença oficial dele começa agora, amanhã, sexta-feira, no dia 29, e vai até 26 de fevereiro. Aí você pode perguntar, mas Beto, a eleição, as prévias não terminam agora, no final de novembro? Mas o próprio senador já disse naquela reunião com os membros da executiva estadual de que ele não quer restringir a atuação dele apenas agora para esse período das prévias. Ele quer exatamente tratar de reativar muitos diretórios, a militância do PSDB, porque ele acredita piamente que o PSDB pode ter um papel muito mais decisivo e muito mais importante no pleito do ano que vem. Jornalista Beto Almeida, ainda sobre esse contexto das eleições de 2022, o surgimento do nome do empresário, do líder empresarial, do suplente de senador que assume o mandato na próxima quarta-feira, Chiquinho Feitosa, como opção para uma possível ocupação do cargo de vice-governador na chapa a ser encabeçada pelo PDT nas eleições do próximo ano, ganhou repercussão nos bastidores com comentários favoráveis a Chiquinho Feitosa, alguns dizendo que o Chiquinho tem
uma leveza no poder de articulação, abre portas para construir alianças partidárias, e a expectativa agora, também na leitura dos bastidores políticos, é que se Chiquinho Feitosa assumir o comando regional do partido União Brasil, que nasce da fusão do PSL com o DEM, entra sim no jogo para disputar o cargo de vice-governador na chapa, repito, a ser encabeçada pelo PDT, porque fala-se num desenho de uma possível aliança do PDT com União Brasil. Claro, se União Brasil ficar sob a liderança de Chiquinho Feitosa, porque também há uma disputa com o deputado federal Capitão Wagner, que hoje está no PROS, que é pré-candidato ao governo do estado, é aliado do presidente Jair Bolsonaro e teria recebido a promessa do atual presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, de que no Ceará a União Brasil ficaria nas mãos do Capitão Wagner. Então, tem esses conflitos e esses confrontos nos bastidores, mas chama a atenção essa boa aceitação que aconteceu ou que teve repercussão nos bastidores políticos em relação ao nome de Chiquinho Feitosa. Na realidade, Luciano, parece que está tudo contribuindo para esse bom momento do Chiquinho Feitosa ao assumir o mandato de 4 meses no Senado, porque há uma conjunção de fatores que tornam ele um protagonista ideal para esse momento. Começa, logicamente, porque ele vai ter uma outra visibilidade, um outro protagonismo mesmo como senador. A partir daí, ele ganha força sim para fazer essa articulação no sentido de garantir a presidência desse novo partido União Brasil aqui no estado do Ceará. Cada um está lutando com as suas armas. Claro, o Capitão Wagner tem o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL nacional por enquanto. Já Chiquinho Feitosa conta com a simpatia do DEM. E, logicamente, de ACM Neto. Lógico que dentro dessa estrutura de negociação, cada um vai trabalhar os seus apoios. E Chiquinho Feitosa está muito otimista, porque ele é um homem, como você disse, leve, Luciano. Ele transita por todos os partidos, por todos os políticos, e tem dito aí que está firmemente acreditando que ele vai sim continuar presidindo o partido aqui no estado do Ceará. Ao fazer isso, Chiquinho Feitosa passa a ser o aliado preferencial, claro, do grupo político ligado ao governador Camilo Santana e aos Ferreira Gomes. Nesse aspecto, nós temos que entender o seguinte: com o poder de fogo que chega esse novo partido, com o tempo de programa, de rádio e TV que ele terá, e com a articulação que o Chiquinho Feitosa tem, então a possibilidade de ele entrar numa negociação futura em relação à ocupação do cargo de vice-governador numa chapa governista, isso é real? É muito real. É claro que ele está empolgado com isso, tanto é que ele já está em Brasília, como você citou aí, a gente mostrou a foto desde ontem, e essa posse do Chiquinho Feitosa, marcada para a semana que vem, Luciano, promete ser um verdadeiro evento político, porque muitas lideranças empresariais, muitos deputados, políticos, pessoas ligadas ao Chiquinho Feitosa vão estar em Brasília para prestigiar a posse dele. Então, só por aí você mostra o quanto é impactante esta licença do senador Tasso Gereissati, pelos aspectos políticos que nós já falamos, como também ela tem suas repercussões do lado do Chiquinho Feitosa e desse possível União Brasil e do impacto, do reflexo que isso terá em 2022 nas eleições aqui para o governo do estado. E na leitura com equilíbrio, o jornalista Beto Almeida, como eu me antecipei para falar para você, ouvinte internauta, que na disputa pelo comando da União Brasil, que é a sigla que nasce aí da fusão do PSL com o DEM, que se torna realidade provavelmente no mês de dezembro, tem do outro lado o Capitão Wagner, deputado federal, também trabalhando para assumir o comando do partido aqui no Ceará. Isso significa dizer que se der Capitão Wagner, a União Brasil vai para o palanque do presidente Jair Bolsonaro aqui no Ceará, porque esse é o alinhamento do deputado federal Capitão Wagner, na condição de pré-candidato ao governo do estado, nessa aliança com o governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro. Então, apenas para a gente situar
com equilíbrio, a informação para você, ouvinte internauta. Saindo um pouco da pauta pré-eleitoral, jornalista Beto Almeida, para a agenda social. A Câmara Federal aprovou nesta quarta-feira a criação do Vale Gás para famílias de baixa renda, um assunto que interessa a milhares de famílias no Ceará. As informações agora com Raquel Tavares. A Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira a votação do projeto que cria um auxílio gás para famílias de baixa renda. A proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A medida vai beneficiar milhares de famílias do Ceará. O projeto estabelece que as famílias beneficiárias recebam a cada 2 meses o valor correspondente a pelo menos 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 quilos. O programa, segundo o texto, terá duração de 5 anos e se chamará Gás dos Brasileiros. O relator na Câmara, deputado Cristino Áureo, do Partido Progressistas, acolheu a maior parte das mudanças feitas pelos senadores. Ele rejeitou apenas um ponto que diz respeito às fontes de custeio do programa. O relator decidiu reinserir, como uma das fontes de financiamento do Vale Gás, o aumento da alíquota da contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre combustíveis. Os senadores tinham entendido que isso poderia provocar um aumento do preço da gasolina, que já está em patamar elevado, e retiraram este ponto. Podem receber o benefício as famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Ou as famílias que tenham entre os integrantes residentes no mesmo endereço que recebam benefício de prestação continuada. Com a redação do Ceará agora para o Alerta Geral, Raquel Tavares. Uma boa medida, jornalista Beto Almeida, que vai dar alívio a muita gente em todo o Brasil que hoje está recorrendo ao fogão a lenha, ao carvão para cozinhar. E aqui no Ceará, lembrar que o governador Camilo Santana foi pioneiro entre os estados brasileiros a implantar esse programa de distribuição do Vale Gás. Exatamente, Luciano. E um detalhe, o projeto na Câmara dos Deputados, ele voltou, foi aprovado ontem numa votação simbólica, porque ele passou de volta pelo Senado. Os senadores fizeram algumas alterações no mérito, ou seja, no conteúdo da proposta. E uma das preocupações dos senadores foi em relação ao custeio. De onde iria se tirar o dinheiro para pagar, por exemplo, esse benefício do Vale Gás? Só que o relator, os senadores tiraram a questão, por exemplo, da CID, que é a contribuição sobre domínio econômico, que é aquele imposto que é cobrado sobre os combustíveis, tá? E aí o que ocorreu? Quando voltou para a Câmara, eles reinseriram isso. Não, a CID tem condição, sim, de bancar o custeio desse programa, algo em torno de 600 milhões de reais que a CID vai arrecadar por ano e tal. A proposta está agora só faltando a sanção do presidente Bolsonaro e, lógico, vai ser a cada 2 meses as famílias que estão inscritas no CAD único terão direito ao botijão de gás. Algumas, a maioria delas, 50%, mas esse botijão pode ficar até 100%, dependendo aí da situação de cada família. E você colocou uma coisa que é o seguinte, o governador Camilo Santana foi sim pioneiro. A minha dúvida aqui é o seguinte, o Vale Gás do governador aqui, Camilo Santana, ele é 3 vezes ao ano. Esse é a cada 2 vezes. Ainda assim, como a base de dados é a mesma, eu não sei se vai coincidir em algum momento de famílias ter direito ao Vale Gás do Estado e o desconto proporcionado pelo governo federal.